A degradação espiritual começa quando o seu compromisso deixa de ser com Deus e passa a ser com a religião. Eu sou obrigado a ir para Jerusalém todos os anos, para oferecer, para consagrar, para sacrificar. Você está indo por quê? Não, porque eu tenho que cumprir meu ritual. Isso é com a religião. Então quando você faz as coisas pela religião, você está deixando de fazer para Deus. Você não está criando aquela ovelhinha desde pequenininha para um dia você entregar com um sacrifício agradável ao Senhor. E ele começa a bater pesado, porque ele fala, vocês estão fazendo da casa do meu pai um balcão de negócio. Jesus estava bravo, estava mandando um recado para a igreja do século 21, gente. Naquele tempo, há 2000 anos atrás, já estava mandando avisar todas as igrejas por aí: não façais da casa do meu pai uma casa de negócio. Outra coisa que eu quero falar com vocês, que o texto, a mensagem que eu quero pregar hoje, ela é textual. Então nós vamos acompanhar versículo por versículo para entender o passo a passo, o que vai acontecendo. Jesus subiu para Jerusalém. Quando você olha lá no mapa, você vê a Galileia lá em cima, e no mapa você vê mais embaixo Jerusalém. Então você fala assim, então Jerusalém está lá embaixo. Não, Jerusalém está no alto. Jerusalém sobe, mesmo quem está vindo lá da Galileia, região lá de Cafarnaum, aquela região, o pessoal vem para subir. O templo de Jerusalém está num monte chamado Moriá, e quem estuda um pouquinho a Bíblia vai saber que esse Moriá é aquele mesmo que um dia Abraão levou Isaac para sacrificar. Subiu. Então a palavra do Senhor diz, capítulo 2, verso 13, está escrito: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus até Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito ele um chicote de cordas, ou em outras versões azorrague, expulsou todos do templo, bem como também as ovelhas, bois, derramou pelo chão todo o dinheiro que tinha dos cambistas e virou as mesas. E disse àqueles que vendiam pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram então os seus discípulos do que está escrito: o zelo pela tua casa me consome. Perguntaram-lhe então, pois, os judeus: que sinal nos mostra para que você venha fazer isso aqui? Jesus respondeu: destrói esse santuário e em 3 dias eu reconstruirei ele. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu agora em 3 dias diz que levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos que ele dissera isso e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Versículo 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos e não precisava que alguém lhe desse testemunha a respeito do homem, porque ele mesmo sabia a natureza humana. Aleluia, pode sentar. O capítulo 2 de João, ele é muito conhecido, como eu disse, por conta das bodas de Caná, e a gente vê muito pouco se pregar no século 21, nesse período, nessa geração, o capítulo 2 do verso 13 para frente, porque incomoda, porque fala coisas que de alguma forma incomoda alguns movimentos, incomoda alguns segmentos, incomoda alguns que promovem tais coisas que esse pessoal aqui no capítulo 2 estava promovendo. O evangelho de João, ele é diferente, ele não é parecido com os demais. Nós chamamos os demais de evangelhos sinóticos, que significa o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas são evangelhos parecidos, por isso eles levam o nome de sinóticos. E o evangelho de João, ele é um evangelho diferente, a gente chama também de evangelho divino, porque ele já começa, ele não conta, ele não fala de genealogia, ele tem apenas 7 milagres acontecendo em todo o seu evangelho, porque a instrução de João, o chamado de João foi para dizer que o Filho de Deus tinha nascido, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então ele já começa o evangelho no capítulo 1 já dizendo: Jesus é Deus. Ele não começa dizendo Jesus é filho de Maria, filho de José, a genealogia dele começa aqui, termina em Abraão, de Abraão vai até Adão. Não, ele não gasta tempo com isso. Ele já começa o evangelho dizendo: e no princípio
A palavra do Senhor diz: e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Pronto. Não tem outra coisa aqui. Então é assim que começa o Evangelho de João, né? João, ele está numa dimensão diferenciada dos demais apóstolos que escreveram, dos demais discípulos que escreveram. Os milagres relatados por João são poucos, apenas 7 milagres, mas cada milagre tem uma proposta interessante. Está falando de um mover de Deus na vida das pessoas em relação à salvação. E o Evangelho de João não obedece uma ordem cronológica, mas também não abre mão de manter seguro o prumo da deidade do Filho de Deus do começo ao fim. Ele é Filho de Deus. Ele é Filho de Deus. Olhando para o texto de João capítulo 2 verso 13, nós chegamos aqui no texto que fala da purificação do templo. E é como eu disse, não acontece logo em seguida das bodas de Caná, que começa no capítulo 2 de João, tá? A cronologia é totalmente diferente. Iniciou-se nas bodas de Caná o ministério de Jesus em relação, e ali principiava os milagres, né? O ministério do Senhor. Porém, a purificação do templo vai acontecer em outro momento. Em outro momento. Então vamos lá. Estando próximo da Páscoa, subiu Jesus para Jerusalém. E é aquilo lá que eu falei. Muitas vezes vocês olham no mapa e vocês vê o reino, a região norte de Israel, e lá embaixo, lá em Judá, vocês vê Jerusalém. Então todo mundo pensa, aí desceu para Jerusalém. Não desceu para Jerusalém. Jerusalém fica numa colina, tá? Subiu para Jerusalém, porque Jerusalém fica numa montanha chamada Monte Sião. E o templo fica na montanha chamada Moriá, como eu já disse. Versículo 14. E encontra o que no versículo 14? Ele chega no templo. Está indo no templo para orar. Está indo no templo para ministrar. E de repente que ele chega lá, a maior algazarra. A maior algazarra. Para começar, ele encontra boi lá no templo. Encontra vaca, encontra cordeiro, encontra pomba, mas peraí. O que vocês estão fazendo aqui? Não, você sabe o que acontece? As pessoas vêm das cidades, dos seus locais, aonde moram, para Jerusalém, para o templo, para adorar a Deus e para sacrificar. Para não ter o trabalho de trazer o animal, o que eles fazem? Chega aqui e compra. Ah, é? Que bonitinho. Então quer dizer que eles vêm da onde eles moram lá na Cananéia, mora lá na Galileia, mora lá em Cafarnaum, e não traz, não. Então quer dizer que aquele animal que ele sacrifica não foi criado por ele, não. Aquele animal que ele entrega, ele não quer saber se o animal tem defeito, se o animal é puro, se o animal tem mancha, não, ele simplesmente compra. Ele compra, sacrifica, pronto, tá feito o ritual, tá feito o meu sacrifício, eu vou embora, acabou, cumpri com a minha obrigação religiosa e tchau. E não era assim. Antigamente, no Velho Testamento, o que acontecia? Havia uma necessidade, um desejo enorme de se apresentar na presença de Deus, de entregar o seu melhor. Você lembra no capítulo 4 de Gênesis, que Deus rejeitou a oferta de Caim, mas ele aceitou a oferta de Abel? Por quê, gente? Porque a oferta de Abel, ele acompanhou o crescimento, ele tratou aquela ovelhinha, né? Aquele cordeirinho que ele levou, tá certo? Foi tratado, foi cuidado, foi zelado, porque ele seria do Senhor. E assim deveria ser com todos aqueles que entregam, que trazem o sacrifício na presença de Deus. Não pode ser qualquer coisa, não pode ser de qualquer jeito, não pode ser sobra. E por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Porque pegou lá qualquer coisa, hoje tem que ir lá entregar alguma coisa, então vamos embora. Aqui é a mesma coisa, as pessoas vinham simplesmente, o que você tem aí? Eu preciso fazer um sacrifício. Gente, isso é sacrifício? Você está comprando algo ali? Você sabe o que é sacrifício? Sacrifício é você pegar uma ovelhinha e desde pequenininho você começar a dar mamadeira para ela. Já viu aquelas ovelhinhas bonitinhas, Lari? Coisinha bonitinha que pula para lá, pula para cá, sobe, então, né? E desde pequenininho você dá mamadeira para ela.
E depois ela vai crescendo, você vai tirando os carrapichos, você vai cuidando, você vai procurando. Você manda a minha ovelhinha agora. Ela está lá no meio do pasto, tem que ir lá tirar o carrapicho. E ela vai crescendo, até o dia que você tem que ir para Jerusalém. Até o dia que você tem que se apresentar diante do Senhor. Até o dia que você pega a sua cordeirinha amada, aquilo que você mais ama como pet, né? Coloca no colo e caminha para Jerusalém e entrega para o sacrifício. Isso era o sacrifício agradável. Agora simplesmente fala assim: eu vou criar ovelhinha nada, chega lá, eu compro e tchau. E é isso que Jesus encontra no templo: bois, pombas, cordeiros, ovelhas, tudo. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então você vai ali na casa de câmbio, no cambista, e troca. Ah, eu trouxe, por exemplo, um saco de batata, eu quero trocar por uma ovelha para mim oferecer. Porque o cara às vezes não era pecuarista, às vezes ele não tinha animais, ele tinha agricultura, então ele trazia para isso que servia os cambistas. Trocar. Pegava um troco, aí as moedas corriam frouxo no balcão ali, está tudo certo. Esse pessoal, ele tinha autorização dos sacerdotes para negociar na porta do templo. O pessoal não tinha compromisso com Deus, eles tinham compromisso com o negócio. Rapaz, começa a trabalhar lá na porta da igreja que dá dinheiro. Começa, investe, porque vem gente de tudo quanto é lado. Então eles não tinham compromisso com Deus, eles tinham compromisso financeiro, com o ritual, com a fé dos outros. Você hoje vai, por exemplo, naquelas cidades lá da Espanha, eu estive lá esses tempos atrás, né? Para entrar naquela catedral, por exemplo, Sagrada Família, você não pode entrar de bermuda, você não pode entrar de saia curta, você não pode. Então o que os cambistas vendem? Deveria você ir para visitar aquele lugar? Pronto. O que o pessoal faz? Lá na porta tem um monte de gente vendendo capa, né, que cobre todo o corpo, sabe essas coisas, lenço, tá? Porque é para você entrar. Então eu falei, poxa vida, é igualzinho lá no templo. O pessoal vem desprevenido, tá? E compra lá na porta. Então, o que eu aprendi quando estava preparando essa palavra? A degradação espiritual, ela começa quando o seu compromisso deixa de ser com Deus e passa a ser com uma religião. Eu tenho que ir, eu sou obrigado a ir para Jerusalém todos os anos, para oferecer, para consagrar, para sacrificar. Tá bom, mas espera aí, você está indo por quê? Não, porque eu tenho que cumprir o meu ritual. Isso é com a religião. Então quando você faz as coisas pela religião, você está deixando de fazer para Deus. Você não está criando aquela ovelhinha desde pequenininha para um dia você entregar com um sacrifício agradável ao Senhor. Você não está fazendo isso. Tem gente que tem uma vida toda errada, uma vida toda bagunçada lá fora, mas cumpre religiosamente os seus compromissos com a igreja, como crente, sabor crente. E parece que quando ela cumpre aquilo, parece que tirou um peso da consciência. Eu já entreguei meu dízimo, agora eu estou tranquilo, agora eu estou de bem com Deus. Teve alguém que chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou dando uma ofertinha maior esse mês, porque eu andei cometendo uns pecados mais pesados, então eu tive que aumentar o valor. Entendeu? Tem gente que fala mal da vida dos outros semana toda, mas no domingo louva com uma força, meu irmão, louva com um temor, porque ele está cumprindo um dever religioso. As pessoas iam para o templo e não se preparava, é o que eu disse, não preparava a oferta do sacrifício para entregar no altar. Chegava no templo e havia ali o pessoal que vendia. O que eles vão fazer? Eu preciso entregar, eu preciso ofertar, eu preciso, né? Então eles caíam na mão daqueles que aproveitavam desses despreparados. Gente, está cheio de gente aí pegando e pescando os despreparados. Vai ler a Bíblia, vai aprender. Tem pessoas sendo enganadas aos montes por aí, por líderes, tá certo? Que abusam e tiram proveito dos despreparados.
Os cambistas, os vendedores de animais ali só ganhavam e só prosperavam às custas de quem? Dos despreparados. Tem gente que faz besteira o dia todo, à noite reza um Pai Nosso, uma Ave Maria e acha que está bom. Então Jesus encontra no templo bois, ovelhas, pombas e o pessoal que vendia. O que ele fez? Ele fez um chicote, um azorrague de corda e começou. Eu gosto tanto dessa parte, gente. Eu gosto tanto dessa parte, eu acho essa parte tão bonita, eu acho uma parte tão ungida. Ele começa a sentar o porrete em todo mundo. A palavra do Senhor diz que ele vira mesa. Já imaginou Jesus virando mesa? Se Jesus viesse hoje, gente, meu Deus, eu acho que ele vinha com um trator. Não, gente, porque dá trabalho. E ele começa a bater pesado, porque ele fala: vocês estão fazendo da casa do meu pai um balcão de negócio. Ainda bem que isso não tem no Brasil, que faz da casa do Senhor um balcão de negócio. É raro, mas acontece sempre. Jesus estava bravo, estava mandando um recado para a igreja do século 21, gente. Naquele tempo, há 2000 anos atrás, já estava mandando avisar a IBP, já estava mandando avisar todas as igrejas por aí: não façais da casa do meu pai uma casa de negócio. Não faz não. No verso 21. Por quê, pastor? Porque hoje muitos lugares parecem mais um shopping religioso do que um templo de adoração. Isso aqui não pode ser uma casa de negócio. São 20 anos sem nenhuma campanha. São 20 anos falando único e exclusivamente do amor de Jesus, e Ele nos sustentou e nos trouxe até aqui. Então, queridos, líderes religiosos lucram usando o altar para manipular a massa que acredita mesmo, com toda a fé naquele homem. Nós tivemos algum tempo, gente, a campanha da vassoura. Você compra a vassoura, leva para a tua casa, varre todo o mal da sua casa. Olha que benção, gente. Já pensou se todo o mal da minha casa, do meu trabalho, saísse com vassoura? A meia, lembra da meia? A campanha da meia. O lenço suado do cara. Você está de brincadeira comigo, meu irmão? Você está de... Não pode, né, um negócio desse, né? Você leva a meia ungida que vai trazer prosperidade. O lenço ungido vai trazer saúde. A rosa ungida vai trazer bênção para o seu lar. Esse pessoal, na verdade, negocia fé alheia. E terão que um dia, não é enfrentar um azorrague, mas terão que um dia enfrentar o juízo de Deus. Então não prostitua a casa do Senhor, e muito menos profane o seu altar. O versículo 17, ele diz: o zelo pela tua casa, a casa do Senhor, tem que nos consumir. Eu tenho que ficar incomodado, gente. Pastor, você é chato. Eu falei: sou. Se é esse o nome que se dá para quem tem cuidado, então eu sou. Nós temos que manter essa casa aqui íntegra, limpa, bonita, organizada. O irmão Carlos chegou aqui hoje já bravo. Pô, tá tudo sujo lá na frente. Foi o pintor, homem. Coloquei a culpa no pintor. Tá pintando aí, a igreja tá ficando bonita, né? Ah, mas sujou. Eu falei: limpa dando glória a Deus. Mas eu fico triste às vezes quando eu vejo o desmanzelo, como diria minha avó, desmanzelado. Quem é do tempo do desmanzelado que levanta a mão assim? Não, irmão, não levanta não, que revela a sua idade. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Lá no fundo, os três lá levantou tudo a mão assim, ó, dando glória a Deus. Eu sei o que é desmanzelo. Ai, meu Deus, né? Então eu fico, gente, já teve dia aqui, né? Eu não sei, ter irmã que ir pro próximo culto, eu acho que era careca, porque o tanto de cabelo que tem, que recolhe aqui numa segunda-feira, é um absurdo. Unha, gente, coisa mais porca. Ah, quer cortar a unha, filho? Vai no manicure, não vai cortar dentro da igreja. Ah, mas a mensagem do pastor estava muito tranquila, deu. Então assim, tantas outras coisas. O zelo pela casa do Senhor tem que nos consumir. Encontrou a cadeira um pouquinho torta? Arruma. Faltou, está acabando o copo lá no suporte? Busca. Esqueceram uma luz acesa no banheiro? Apaga. Acabou a água do ministro aqui no altar? Mesmo que você não seja, né?
pode trazer. O fio está torto aqui, dá uma organizadinha. Gente, é tão bonito, é tão gostoso a gente cuidar da casa do Senhor. Você sabe por quê? Você é crente, eu sou crente, nós não somos cliente de Jesus. Eu não sei, eu não tenho direito nenhum diante do Senhor. Eu exijo os meus direitos. Que direito, miserável? Pelo amor de Deus, não, você tem que ir lá e determinar, porque morreu na cruz para você. Gente, isso não existe. Determinismo, isso não funciona. O zelo pela tua casa me consome. Ensina isso aos seus filhos, ensina isso para a Rebequinha, ensina isso para os seus netos, ensina isso, gente. Tem que cuidar. O pequeno, ele já tem que aprender logo cedo, né, a estar na casa do Senhor, porque isso vai formar uma criança maravilhosa, cara. Maravilhosa. Eu ia na igreja com a minha mãe, querido, eu pensava em levantar. Eu só sentia a mão dela segurar meu joelho assim, com aquele carinho, né? É como se dissesse, se você tentar, entendeu? Você morre a hora que chegar em casa. E para mim era uma sentença de morte, porque ô mãe que cumpria o que falava. Então eu tomava cuidado. Então, meus irmãos, o zelo pela casa do Senhor tem que nos consumir e a gente começar a prestar atenção nos detalhes. Questionaram Jesus: por que você faz isso? Mostra a sua credencial. Quem é você para fazer isso, chegar aqui, derrubar tudo, virar tudo? E Jesus no versículo 19 fala assim, ó: isso aqui para mim é café pequeno. Isso aqui é café pequeno para mim, porque destrói esse templo hoje e eu levanto ele em 3 dias. O quê? Como assim? Jesus estava dizendo que virar mesa para ele, isso aí é pouca coisa. Isso aí não tem tanto significado como derrubar um templo que levou 46 anos para ser erguido, e ele ergueria esse templo em 3 dias. Versículo 20. Jesus estava o quê? Se referindo a ele. Eu morro, mas eu ressuscito no 3º dia. É desse templo que ele está falando. Nosso corpo, gente, é templo, é morada do Espírito Santo, é habitação de Deus. Tudo que há no seu corpo, tudo que é seu corpo, foi obra de Deus. Que está no seu corpo foi obra de Deus. Para quê? Para que o Espírito Santo morasse. Meu corpo, minhas regras. Ah, é? Sério? Você está de brincadeira comigo? Ah, então, é sua regra? Então você escolheu esse nariz que você tem? Não. Você escolheu o teu cabelo? Não. Você escolheu os seus olhos? Não. Você escolheu o tamanho do seu pé? Não. Você escolheu a sua altura? Não. Você escolheu, por exemplo, a sua cor? Não. Você escolheu os pais que você ia ter? Não. Você escolheu o país que você ia ter? Não. Você escolheu a cidade que você ia ter? Não. O que você tem então? Nada. Jesus, Deus, tem coisas que Ele não permitiu que a gente escolhesse. Tudo isso aí que eu falei. A única coisa, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão bondoso, Ele é tão genuíno, Ele é tão tremendo, que a única coisa que Ele permitiu que a gente escolhesse: onde você quer morar na eternidade. Essa escolha eu não faço por você, essa escolha você é quem faz. Simples assim. Então, muitos dizem: meu corpo eu faço o que eu quero. Engano, querido, engano. Pois o corpo não é seu. O mesmo dia que você nasceu, tem uma data na agenda de Deus, mas também tem na agenda dele o dia que ele simplesmente vai fazer assim: pastor, você tem medo de morrer? Eu falei: não tenho. Por quê? Não está comigo, eu não tenho controle. Eu tenho que me cuidar, porque é templo do Espírito Santo. Eu tenho que cuidar dessa carcaça, que é templo do Espírito Santo. Mas, como diria José de Alencar, vice-presidente do Brasil no passado, ele dizia, estava com câncer já bem avançado, ele dizia: olha, eu não tenho medo da morte, porque eu não vou viver um dia a mais além daquele que Deus permitiu, mas fique sabendo, também não viverei um dia a menos daquele que Ele me reservou. Ponto. Quando a gente pensa assim, a gente perde o medo. Perde o medo, totalmente a gente perde o medo. Então, assim, por isso tome cuidado com o que você faz com o seu corpo. Ele não te pertence, você apenas administra.
Para quem? Para o Senhor morar, para o Espírito Santo morar. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Vamos para o versículo 22. Quando Jesus ressuscitou, a palavra do Senhor diz que os discípulos lembraram disso que Jesus falou. Eu levanto 3 dias de novo esse tempo aqui, moleza. Um dia nós teremos, querido, que nos apresentar diante de Deus, sim ou não? Diante de Deus, né? Tá certo isso? É diante de Deus? Ou é da concorrência? É de Deus, né? Não, da concorrência não, é complicado ali, né? Então, é com o mesmo corpo que a gente morreu. E lá nós receberemos um outro corpo, que a gente fala corpo glorificado, para a gente viver na presença dele. Então, o que eu quero falar aqui no versículo 23? Muitos começaram diante disso a crer em Jesus Cristo e a segui-lo. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, começamos a seguir os seus ensinamentos e ouvir a sua palavra, sim ou não? Então aquilo começa a fazer sentido para nós. Mas eu gostaria de observar que mesmo os que seguem a Cristo estão no meio de muitos, que tem no meio, é o que vai acontecer aqui, que não são confiáveis. A palavra do Senhor diz aqui no versículo 23: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo o que tinha acontecido, os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não confiava neles. Olha que interessante. Então tem no nosso meio, tá? Aqueles que muitas vezes a gente deposita uma confiança, um amor, um cuidado, um respeito, mas Jesus fala assim: você confia? Eu não confio não. Tem pessoas, o próprio Jesus diz, não se confiava a eles, porque os conhecia. Ah, Jesus conhece. Jesus conhece. Eu conheço você. Jesus conhece você, mas um outro você, o você real. Eu conheço o estereótipo, eu conheço a aparência. Ele conhece a essência. Ele sabe quem é o Djalma. Você pode conhecer muita gente, até dentro da igreja, mas nem sempre todos são confiáveis. Sério, pastor? Sério. Você sabe por que eu não gosto daquele termo tamo junto, né? Eu já tomei tanta pancada, tanto tapinha nas costas, tá? E de repente, meu irmão, tanto pastor que chegou pela porta da frente, saiu pela porta do fundo e deixou a gente na mão. Bispo, até bispo apareceu. Pessoal, não, vim para mudar. Chegou um profeta uma vez, pastor, a gente veio para revolucionar a IBP. Eu falei, rapaz, eu estava te esperando mesmo. Vai ser bom demais a gente revolucionar a IBP. Aí ele começou lá, The King, The Off, eu já dispensei ele. Então assim, você pode conhecer muita gente até dentro da igreja, mas nem sempre todos são confiáveis. Quando você se converteu, como que você era? Eu era ingênuo demais. Gente, eu acreditava em tudo. Quando eu me converti, eu ficava admirado com a fé cristã. Eu achava que não tinha um pecador no meio da igreja. Eu falei, esse povo é tudo santo. Não, gente, eu ficava assim, olhava para o povo crente, todo mundo orando, cantando, sorrindo, louvando, alguns pregando, outros profetizando. Eu falei, gente, estou no lugar certo. Eu não via pessoas, eu via santos. Eu via anjos no lugar daqueles homens, daquelas pessoas. Chegar perto de um pastor, gente, era glória. Se aproximar, não é essa bagunça que é vocês aqui comigo não. Molecadinha vem, coloca bala no meu bolso, depois eu vou descobrir que tinha formiga dentro do meu paletó. É uma bagunça, é uma festa, você entendeu? Meninada brinca. Hoje eu quase bati no Vitor, porque ele mexeu no meu cabelo. Ai, que falta de respeito, né? Vou te contar. Não, mas eu chegar perto de um pastor naquela época que eu me converti, para mim era estar chegando perto de um anjo. É um negócio assim. Apertar a mão então de um pastor, parecia que toda aquela unção estava passando para mim já. Ponto alto da minha fé. Mas aí a gente descobre que Jesus fala assim: eu não confio em todo mundo não, tá? Jesus não confiava a eles, quer dizer, muito elogio, muito tapinha nas costas, muito tamo junto,
muita rasgação de seda. Fique esperto, fique esperto. Versículo 25: e não precisava que alguém lhe desse testemunho, porque ele mesmo sabia quem ele era e a sua natureza. Então, querido, você não precisa ficar fazendo propaganda, você não precisa ficar falando, você não precisa ficar tentando convencer ninguém. Nós somos a Bíblia. Olha para mim, presta atenção. Olha. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Nós somos o testemunho que as pessoas enxergam. Então não adianta eu falar, eu vou na igreja domingo e tal, maravilha e tal. Vocês estão vendo, eu estou indo para a igreja domingo, tá? E de segunda a sábado, meu irmão, as pessoas falam, o que esse cara vai fazer na igreja? Olha o que ele faz, olha como ele briga com a mulher dele, olha como ele bate nos filhos dele, e blá 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 blá. Olha os palavrão que ele canta, as músicas que ele ouve. Então, ele conhecia a própria natureza. Eu tenho medo desse negócio ser paparicado, eu já falei aqui muitas vezes, porque geralmente, invariavelmente, tem algum tipo de interesse aquela aproximação. Esse texto ele retrata muito bem a vida do cristão no meio evangélico e todas as situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Nossa fé em Deus tem que ser uma fé limpa, bonita. Eu gosto de usar o termo bonito, uma fé bonita, sem acessório, que realmente agrada a Deus. Simples de tudo, gente, simplifica. Nós falamos da igreja de Esmirna. A primeira foi Éfeso, que perdeu o primeiro amor. A segunda é Esmirna. Esmirna é uma igreja pobre dentro de uma cidade rica, mas que Jesus ama aquela cidade. Toda a igreja do Apocalipse tem um elogio, uma exortação, um conselho, um castigo ou um prêmio. Esmirna, ele tem um elogio, não tem exortação, não tem correção, tem o prêmio. Mas era uma cidade riquíssima, com a igreja pobre dentro. Então, o que eu estava pensando? Jesus ele não nos mede pelo número de pessoas, o tamanho do culto, quantas pessoas. A gente está aqui em 30 pessoas, glória a Deus, está lindo. Ontem nós fizemos uma aula aqui maravilhosa, 10 pessoas só. E que aula foi aquela, gente? Aula abençoada sobre Santa Ceia. Eu estava maravilhoso. Então, aquilo que a gente vê hoje, as grandes concentrações, onde o principal objetivo muitas vezes nem sempre é levar o evangelho da salvação, são outros. Na verdade, são movimentos que transformaram a casa de Deus em balcão de negócio. A casa do Pai é lugar de oração e não negociação. A casa do Pai, olha o tempo que o Caio gastou aqui em oração hoje. Eu achava que ele não ia parar não. E eu falei, se não parar tá bom, porque eu também gosto de orar. E se eu agarrar na oração aqui agora, a coisa vai ficar boa mesmo. Aí nós vamos orar e nós vamos embora. Porque tem coisa melhor do que conversar com o Pai? Não tem, gente. Ouvir um pregador ministrar, não rouco, sem voz, gripado como está aqui hoje, mas ouvir um ministro da palavra, levar a palavra, você entender, falar, agora estou entendendo tudo, é maravilhoso. Mas agora, meu irmão, nada se compara a falar direto com a diretoria lá em cima. Nada se compara a falar com Deus, a sentir a presença do Espírito Santo no momento que você está orando, porque há uma conexão. Então, o que você puder fazer para que esse espaço, esse templo, seja um espaço de bênção para outras vidas, faça. Abençoa a obra, Senhor. Deus há de te abençoar sem ter você, que negociar com Deus. Não precisa, gente. Não precisa. Eu sempre, na hora dos dízimos, eu falo assim, gente, não faça nada por troca e nem por barganha com Deus, nem por necessidade. Senhor, eu vou te dar tanto aqui, esperando que o Senhor abra uma porta de emprego. Ele não vai abrir a porta de emprego que você deu. Não vai, filho. Ele não vai duplicar, não vai multiplicar, porque você está entregando. É você que está entregando. Ele não está pedindo, ele não precisa do teu dinheiro. Então, a casa do Pai é lugar de oração e não negociação. Então, o que você puder fazer na casa do Pai, para que seja bênção para outras vidas, faça. Também aqui nós aprendemos que o templo do Espírito Santo
não pode ser contaminado pelo pecado, sendo instrumento de destruição. Pastor, por que não pode fumar? Porque é o templo do Espírito Santo. Porque tem que fugir da cachaça, da bebida, que embriaga e estraga o corpo. Porque é templo do Espírito Santo. Porque não pode usar droga. É o templo do Espírito Santo. Você está contaminando. Você está contaminando. Você quer fazer? Você pode fazer o que você quiser com o teu corpo. Você pode enfeitar seu corpo. Você pode fazer o que você quiser. Mas saiba que aquele é templo do Espírito Santo. Ponto. E o templo do Espírito Santo pode ser ornamentado, enfeitado, mas nunca mutilado ou transformado por conta da vaidade humana. Esse corpo não te pertence. Amém? Quem já passou na frente do espelho, olhou no espelho, viu você e falou assim: sai desse corpo, esse corpo não te pertence. Tem dia que você olha para o corpo, para o espelho e fala: rapaz, está acabado, hein? Amém, amados? Seja seletivo quando o assunto é ter pessoas perto de você. Cuidado com aqueles que se mostram crente demais, pois este tem a necessidade de suprir algo que lhe falta, que falta na vida deles, e muitas vezes é caráter. Jesus reconstruiu de fato o templo depois de 3 dias, aquilo que homens haviam destruído no Calvário. Ele reconstruiu. Jesus provou ao céu e à terra e ao inferno que Ele tem poder e a glória para todos sempre. Amém, amados? E assim nós entendemos que estamos no caminho, se a gente honrar a Deus, se a gente tiver zelo pela casa dele. Amém? Amém. Confiando em Cristo e aplicando no nosso coração, na obra dele, no Evangelho, no levar as boas novas. Amém? Se coloque em pé, vamos orar. Hoje foi uma mensagem textual para a gente entender e ficar atento com tudo aquilo que a gente tem visto nesse nosso século, nesse tempo que a gente está vivendo. Você fala: pastor, então a coisa começou muito cedo. Começou bem cedo. Há 2000 anos atrás já acontecia esse tipo de coisa, essa negociata. Por isso eu quero orar com você. Você acha que Deus vai passar pano em tudo isso? Ele vai falar: não, está tudo bem, deixa quieto. Uma coisa que Deus não vai poder falar é o seguinte: eles não sabiam. Sabia. Está aí a Bíblia, está o pregador pregando. Então, é orar para Deus ter misericórdia, nos ajudar, nos auxiliar, nos direcionar, para que a gente não caia nas ciladas, para que a gente não seja atingido pelos dardos inflamados do diabo, para que a gente não seja atingido pelos dardos da ganância, da avareza, do querer ter, para que a gente não seja atingido pelos dardos inflamados da vaidade, para que a gente não seja atingido em relativizar o santo, aplicando o profano. Eu sempre tive muito temor por aquilo que eu devo fazer, não por aquilo que Deus possa fazer contra a minha vida, a minha alma, porque aí já é resultado daquilo que eu tenho que ter temor de fazer. Eu sempre tive muito temor de desagradar o Senhor, muito temor em fazer a minha e não a vontade dele, muito temor em olhar para números e ser seduzido por eles. Eu sempre tive muito temor, e eu sei que isso me preservou, isso preservou a IBP nesses 20 anos. Eu quero nessa noite orar com você, que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, te fortaleça em todas as decisões e olhares. A importância do olhar, a importância do perceber, a importância do se atentar. Peraí, tem coisa errada aqui, tem coisas aqui que não é bíblica, tem coisas aqui que se Jesus viesse aqui, ele vinha com chicote também. Então, esse olhar, ele é importante. Senhor, nós entregamos o que o Senhor me entregou, e se o Senhor me entregou, Pai amado, é porque é urgente. Assim como o Senhor tem entregue as cartas para as igrejas, cada um direcionado ao anjo da igreja, ao pastor, o Senhor também me entregou essa, para entregar hoje para esse número pequeno, Pai amado, mas que vai alcançar muitos, através das mídias sociais, através
da live. E eu agradeço, meu Pai, o Senhor por nos dar força, fôlego, saúde para poder falar do Teu santo nome. Realmente, verdadeiramente, o zelo pela Tua casa nos consome. E é pela Tua casa, meu Pai, que a gente sabe que as portas se abrem, para que mais pessoas venham conhecer, Pai amado, o Teu domínio, poder e autoridade, e principalmente o Seu sacrifício na cruz que nos salvou. Agora, meu Pai, abre o nosso entendimento, para que, Senhor Deus querido, sejamos seguros nas nossas decisões e olhares. Em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos avaliar tudo, meu Pai, avaliando, Senhor Deus querido, em paralelo com a palavra, e não com ideias de homens, nem com doutrinas e nem com religiosidade. Em nome de Jesus, vai falando ao nosso coração, Pai, em nome de Jesus.